Fala, brotos! Tudo bem com vocês? No nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, eu vou falar a continuação dos nossos dois últimos vídeos. Eu vou continuar aqui em Provérbios 27, mas dessa vez a gente vai falar do versículo 20 até o versículo 27. E assim finalizamos esse capítulo. Vamos lá. Então, vamos para o versículo 20. O versículo 20 nos diz o seguinte: o Sheol e a destruição são incansáveis, como incansáveis são os olhos do homem. Então aqui, Sheol, ele diz o mundo das trevas, o mundo da morte. A morte, as trevas, elas são insaciáveis, elas querem tragar tudo aquilo que tem vida. De igual modo, incansáveis são os olhos do homem. Isso significa, o homem, ele tende a ser extremamente ambicioso, sabe? E sempre querer buscar mais, ser insaciável. E isso é até um contexto para a gente parar e pensar um pouco do quanto as nossas ambições podem estar se equiparando, inclusive, àquilo que é morte. E pode nos levar para lá, inclusive. Então é muito importante a gente parar para pensar nisso, né? Analisar esses pontos. O versículo 21 nos diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Então aqui ele falou materiais, elementos que provam tanto a prata quanto o ouro, para você ver a veracidade daquilo, para você realmente conseguir provar o quão puro aquilo é. Só que a grande questão é o que ele nos fala aqui depois. Um homem que ele recebe, a pessoa que recebe o elogio, o que ela faz com esse elogio? Aquela pessoa que se cresce, se envaidece, sabe, se ensoberbece, ela foi reprovada, na verdade. Mas aquela pessoa que recebe, se alegra, mas permanece a mesma pessoa, essa pessoa é aprovada e aprovada. Então é muito importante a gente olhar esse ponto assim, são detalhes, mas que fazem a diferença na nossa vida. Versículo 22. Ainda que você moa o insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Isso é, aquela pessoa que ela carrega, ela tem enraizado dentro dela a insensatez, a loucura, essa forma de agir assim sem pensar. Ainda que você moa essa pessoa não vai querer mudar. E isso é complicado, porque assim, quantas pessoas, e a gente já ouviu muitas vezes, a pessoa vai fazer ou por amor ou pela dor e tal, mas aqui a Bíblia nos fala que tem pessoas que nem pela dor o coração delas mudam. Então, isso é uma coisa bem difícil, né? Porque no final das contas, essas pessoas acabam sofrendo de alguma forma. Versículo 23. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Então, aqui, no final das contas, se a gente olhar o que esse versículo quer nos dizer, ele diz o seguinte: é a sua fonte de renda, é o seu trabalho. Então, toma cuidado, preserva, olha minuciosamente, sabe? Se esforce em saber como está, porque no final das contas, isso pode fazer toda a diferença na sua vida, sabe? Porque você pode estar deixando vazar algo por algum lugar, ter um cano ali vazando e tá minando as suas fontes. E pessoas que não valorizam, não dão realmente o valor para aquilo que é a fonte de renda delas, elas acabam perdendo. Versículo 24. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Então aqui é uma coisa que eu costumo falar para todas as pessoas que me conhecem. O dinheiro é a coisa mais volátil que tem. Um dia você pode ser milionário, no outro acontecer uma desgraça e você perder tudo. Então o dinheiro é a única coisa que você não pode se firmar. E tem pessoas que elas crescem com o dinheiro e elas pensam que o dinheiro é o que vai satisfazer todos os detalhes da vida dela. E não é. Não é. No final das contas, o dinheiro ele pode nos levar à ruína e o dinheiro ele é finito, né? Então é uma coisa importante, porque aqui diz até nada garante que uma coroa passe
passe para a sua herança, assim, para a sua hereditariedade, de geração em geração. Então, assim, mesmo que você seja o rei, naquela época existia muito a questão da monarquia, mesmo que você seja o rei, nada poderá garantir que isso vai se perpetuar, entendeu? Então, é muito importante você não se firmar em nada que seja daqui, mas nas coisas que venham de Deus, porque Deus é o único que não volta atrás em nada. Versículo 25. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim nas colinas for colhido, vou continuar para os próximos versículos porque senão não vai fazer sentido. Os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Então, assim, esse conjunto de versículos aqui do 25 ao 27, eles nos mostram o seguinte: se você cuida bem daquilo que você tem, ainda que seja pouco, seja um pequeno rebanho, seja uma cabra, quando você faz todo o tratamento, cuidado, aquilo vai te dar o suprimento que você precisa. Então valorize o pouco, valorize o que você tem, e isso vai te trazer o recurso necessário para você viver. E isso pode inclusive se tornar riquezas, porque tem muitas pessoas que falam: poxa, mas eu não tenho nada. Mas o seu nada nas mãos de Deus podem se tornar grandes coisas. Assim como Eliseu, quando foi visitar a viúva, e falou assim: o que você tem? Ela falou: não tenho nada, a não ser um pouquinho de pão, azeite ali e tal. Não era nada, porque aquilo se multiplicou. E no final das contas, quando ela entregou a oferta efetivamente, aquilo se resolveu, se multiplicou e trouxe grande bênção para ela e para os seus filhos em questão. Então, esse é nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje. Que realmente seja uma bênção na vida de vocês, isso. Eu peço que você deixe sua curtida nesse vídeo, comente aí o que você mais gostou. Se você tem versículos para trazer aí para a gente poder realmente fazer o estudo. Se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente. E agora eu vou finalizar com uma oração, para que Deus venha realmente nos abençoar e nos encher de sabedoria. Pai amado e querido, eu me coloco diante do Senhor neste momento em oração, clamando que o Senhor venha realmente nos abençoar, que o Senhor venha trazer a perfeita sabedoria e conhecimento sobre nossas vidas, que o Senhor nos use todos os dias da nossa vida, nos abençoe e nos enche do Teu amor, do Teu carinho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Até mais.